Paz, gente, tudo bem com vocês? Vou comentar a respeito dos áudios que vazaram, do áudio que vazou aí do Roberto Justus, explicar um pouco mais dessa polêmica aí envolvendo o Marcos Mion e o Roberto Justus, né? Isso tudo começou com um vídeo do Marcos Mion alertando para um pico da epidemia que deve ocorrer aí já no início de abril, né? Do início para o meio de abril, um surto da epidemia no Brasil, né? Um alerta que vem sendo emitido aí, que vem sendo alertado, inclusive até pelo ministro da Saúde, né? Mas diversos outros órgãos também vêm alertando para esse surto, né? O Átila também fez um vídeo bem interessante falando sobre isso. Enfim, é uma coisa que a maioria do pessoal da área da saúde já vem alertando, cientistas e tal, vem alertando para que esse surto deve ocorrer muito em breve. E o Marcos Mion, como o Marcos Mion fala, o surto que deve vir em abril, ele vai vir a partir das pessoas que estão sendo afetadas neste momento agora, né? Porque o vírus demora ali cerca de 7 dias para poder se manifestar. Então, há muitas pessoas que estão infectadas agora, que estão sendo infectadas agora, só vão ser manifestados o vírus daqui a alguns dias, né? Daqui a 5, 7 dias. Então, porque o vírus fica incubado ali na pessoa e ele continua sendo transmitido. Então, o que o Marcos Pinho diz é que o Brasil precisa parar durante esse período, né, para que a gente possa evitar ou pelo menos mitigar esse surto durante os próximos meses, principalmente ali nesse período de abril, que é o período que espera-se que a doença se prolifere, porque os hospitais não vão ter condições de acolher tantas pessoas infectadas, né? O número de mortos deve aumentar bastante por conta dessa falta de atendimentos. Então, é um vídeo que ele faz muito interessante, muito importante, falando de uma maneira bem simples e bem sucinta. Né? Então, o que é que acontece? O Roberto Justus, ele vai criticar essa postura do Marcos Mion, né? Um vídeo, um áudio ali vazado, acho que em algum grupo, não sei, onde ele vai dizer que isso é um exagero, que não é bem assim, que isso vai prejudicar as empresas, vai prejudicar a economia como um todo e tal, muito parecido com aquelas coisas que o Bolsonaro vem falando nesses últimos tempos. Ou seja, ele é como se ele dissesse que não é melhor deixar que o surto, na verdade ele diz isso explicitamente, né? Melhor deixar que todo mundo pegue, quem for mais fraco morre mesmo e pronto, né? É uma visão que a gente chama de darwinismo social, inclusive, né? Aquela ideia de, se os mais fortes devem sobreviver, os mais fracos podem morrer e a gente continua, né? Ou seja, é como se ele dissesse assim, não, se 10, 15% da população morrer, pessoas mais frágeis, pessoas que até alguma doença morrerem, né? Idosos e tal, isso não é nenhum problema. E isso, evidentemente, é visto como uma postura desumana, né? É como se ele dissesse, não, o que importa são os meus negócios, né? O que importa o negócio dos grandes empresários e não a saúde pública, a saúde da população. Então, assim, é evidente que a postura do Marcos Mion ela é uma postura muito mais humana e muito mais dentro da realidade que a gente está vivendo. A gente está vendo um surto onde, infelizmente, o país tem que parar, né? Não é uma questão de que é uma coisa boa isso. É evidente que é uma coisa ruim, mas é uma coisa necessária nesse momento em que o Brasil sofre um surto do coronavírus. A gente está vendo o que está acontecendo na Itália, o que aconteceu na China, o que está acontecendo na Espanha, o que está acontecendo em diversos países da Europa. Então o Brasil ele não pode deixar que as coisas aconteçam, deixar que milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas morram e fique por isso mesmo. Não é assim. Essa é uma postura extremamente irresponsável. Seria, né, no caso. Então as medidas que estão sendo adotadas em prol do combate ao coronavírus, principalmente da disseminação, né, que meio que força as pessoas a ficarem em casa, que reduz ali a, a circulação de pessoas nas ruas, infelizmente, apesar de ser uma coisa chata, uma coisa complicada, prejudica muitas pessoas,
mas infelizmente são medidas que têm que ser adotadas. É claro que o governo ele tem que buscar alternativas, tem que buscar meios de dar um suporte às pessoas, às empresas, enfim, neste momento, né? Num período aí de um mês, de 2 meses, a gente não sabe quanto tempo, mas dar um suporte nesse período para evitar um colapso pior, principalmente um colapso na saúde pública, que é o que vem sendo preconizado por muitos cientistas, muitas pessoas da área médica. Então, a postura do Robert Just é uma postura extremamente absurda, extremamente fora da realidade, né? E naturalmente também desumana, né? Então, o que me parece é que a postura dele é uma postura individual, uma postura de alguém, de um empresário que está perdendo dinheiro com isso, simplesmente, né? Ele não vai ter risco de ficar sem dinheiro, ficar pobre, vamos dizer assim. Claro que não. Ele é um multimilionário, talvez até bilionário, não sei, mas multimilionário, com certeza ele é. A gente sabe muito bem disso. Então, para mim, me parece uma postura extremamente individualista, de alguém que vai perder alguns milhões, talvez, e ele não está vendo a visão global da coisa. Né? Claro que ele vai falar em economia e não sei o quê, mas na verdade o que ele está vendo é um momento, uma visão do momento. Ele não está vendo a coisa a longo prazo. A longo prazo, a, as coisas vão, né, depois de um tempo, depois de um período de crise, né, tendem a melhorar um pouco. Talvez demore algum tempo, é claro, mas é necessário que seja feito isso. Não é uma escolha, é uma situação gerada pela epidemia, pela pandemia, na verdade. Então, é uma questão global. Não dá para ignorar isso. Então, obrigado a todos e até mais.